Olá, hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou Gabriel Chianca e comigo estão os pesquisadores Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Ao longo das últimas semanas, o Grupo de Conjuntura vem trabalhando consistentemente que a prioridade na política econômica é o novo arcabouço fiscal, uma medida que vem primeiro e que vai ser importante, inclusive, para que outras medidas sejam adotadas em seguida. Esse tema tem sido bem trabalhado por aqui. É por isso que no episódio de hoje nós vamos abordar outros dois temas relevantes no debate econômico nacional e que estão nos holofotes nessa semana, temas que vêm sendo debatidos, e o grupo de conjuntura traz para você, com professores altamente qualificados, clareza sobre esses temas e também num vocabulário acessível. Os dois temas do episódio de hoje são a moeda comum com a Argentina e o regime de metas de inflação. Eu quero convidar, primeiramente, a professora Margarida Gutierrez. Bom, obrigada aí, Gabriel. Vamos falar um pouquinho sobre esse debate que está surgindo em torno do regime de metas e das metas de inflação. Nós temos no Brasil um regime de metas de inflação, ele tem algumas institucionalidades, vamos dizer assim. Uma delas é que quem fixa a meta não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional, no último dia útil de junho, ele, numa das pautas da sua reunião, tem lá a pauta relativa às metas de inflação, né? Podem sofrer uma revisão para cima, para baixo, uma manutenção, e, em geral, nessa reunião, ele também já define as metas de inflação para anos na frente, que ainda não ficaram definidas. Bom, o que nós temos hoje? Para este ano de 2023, a nossa meta de inflação é 3,25. E as expectativas de inflação para esse ano, de acordo com a pesquisa Focus, fecharam em 5,48, fecharam ontem. Para 2024, a gente tem uma meta de inflação de 3% ao ano. As expectativas de inflação hoje, para 2024, são de 3,84. Para 2025, a meta é 3, e as expectativas de inflação hoje são de 3,5. Se a gente olhar no tempo, as expectativas de inflação num horizonte de tempo maior, que são esses anos aos quais eu estou me referindo, elas vêm aumentando sistematicamente. A cada semana, elas estão subindo. Então, o que fazer? No momento em que a gente percebe expectativas de inflação subindo, cada vez se distanciando mais das suas metas, em horizontes maiores, né? Convém a gente colocar aqui uma questão que é muito importante. O regime de metas de inflação, ele é, assim, o reconhecimento da importância das expectativas de inflação para explicar a trajetória dos índices de preços, né? Hoje, a literatura internacional, hoje não, já tem mais de 30 anos, isso reconhece o papel fundamental dessas expectativas de inflação. E o regime de metas de inflação, ele tem essa grande vantagem em o Banco Central tendo credibilidade, tendo autonomia, exatamente a meta de inflação, ela serve como algo que norteia as expectativas de inflação. Então, ela serve para ancorar decisões de reajustes de preços por parte das empresas e até por parte dos consumidores, que também passam a raciocinar em termos da meta de inflação, quando em condições normais de autonomia do Banco Central e que não há choques relevantes de custos na economia, né? Bom, dado esse distanciamento aí das expectativas de inflação em relação às suas metas ano a ano, está surgindo um grande debate no Brasil, né? Tem aí um grupo de economistas que já começa a advogar a favor de, na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, o Conselho Monetário Nacional, então, poderia já anunciar, mudar a meta de inflação para 2024 e, eventualmente, anos seguintes, no sentido de subir um pouquinho essa meta. Qual é o raciocínio que tem por trás dessa proposta? É que, subindo a meta de inflação, então o Banco Central poderia ser menos rigoroso e não necessariamente subiria o juro, até poderia, eventualmente, reduzir o juro, o que favoreceria o nível de emprego, o nível de atividade, que seria, então, muito bom para o país crescer um pouco mais, né? Um outro argumento a favor da subida da meta é exatamente o seguinte: nos últimos 2 anos, o Brasil não conquistou a meta de inflação. E o Banco Central teve que escrever cartas abertas
ao Congresso, ao ministro da Fazenda, exatamente justificando por que é que ele não conseguiu atingir a meta de inflação. Bom, então esse seria mais um motivo, porque não tendo conquistado a meta durante 2 anos, é claro que isso poderia jogar contra a credibilidade do Banco Central, então é melhor aumentar a meta de inflação, já que seria uma meta mais realista e evitaria, então, o custo do Banco Central, de novo, não atingir a meta de inflação. Bom, um outro conjunto de economistas, né, e inclusive aí eu me coloco, né, diz, olha, primeiro, essa razão de dizer que em 2 anos o Banco Central não conseguiu conquistar a meta, isso tirou a credibilidade do Banco Central, e por isso as expectativas de inflação já estariam também subindo, por conta desse fator, eu diria que esse fator não é um fator que explica a subida das expectativas. Por quê? Porque a gente sabe que o mundo inteiro aumentou muito as suas inflações. Quando é que nos Estados Unidos a gente viu uma inflação de 10% ao ano? Há 40 anos a gente não viu. A zona do euro fechou o ano de 2022 com uma inflação de 9,1%. A Inglaterra quase 10%. Então, claramente aí, a gente tem um componente da inflação no Brasil que é importado. É um choque de custo que o mundo viveu, pela guerra da Rússia, ainda pela pandemia, esfacelamento das cadeias produtivas, choque de preços de commodities, enfim, tudo isso explica o aumento da inflação no mundo, inclusive no Brasil. E até o Brasil fechou o ano de 2022 com um IPCA muito abaixo, por exemplo, da zona do euro. Nós fechamos com 5,8% e a zona do euro 9,1%, né? Menor que a dos Estados Unidos, que fechou em 7%. E a gente também não vê nenhum banco central desses países mais avançados aumentando a meta de inflação por conta de um choque de custo, né? Então, a meta de inflação já foi definida, e qual é o objetivo? O objetivo é chegar nela, eventualmente num horizonte de tempo maior, né? Então, não seria o caso do Banco Central Brasileiro, do Conselho Monetário Nacional, subir a meta de inflação por conta de um choque de custo, que, inclusive, está ficando cada vez mais para trás, né? O segundo argumento que eu acho que não deveríamos subir a meta de inflação é um argumento muito simples. Eu aumento a meta de inflação, instantaneamente eu estou aumentando o nível das expectativas inflacionárias, que são um componente fundamental para explicar a trajetória dos índices de preços. Então, no final das contas, o Banco Central teria um trabalho maior ainda. Por quê? Porque ele ia se deparar com expectativas de inflação, por conta do nada, mais altas. E, eventualmente, teria que subir o juro, né? Isso, no passado, já nos aconteceu. Né? Em 2011, a gente teve um marco importante. As expectativas de inflação estavam subindo e o Banco Central, em agosto de 2011, desceu a taxa de juros. O resultado dessa história é que as expectativas de inflação subiram cada vez mais, e quando o Banco Central, em 2013, teve que voltar a subir o juro, porque a inflação estava muito alta, já se deparou com um contexto muito maior. Então, essa subida das expectativas de inflação, que virá decorrente de um aumento da meta, aumenta muito o custo da política monetária. Significa dizer, o Banco Central vai ter que subir mais o juro para enfrentar esse componente inflacionário num contexto mais difícil. Isso vai, na verdade, se resultar em um nível de emprego menor e uma taxa de crescimento da economia mais baixa. Então, esse é o debate que a gente está tendo hoje aí, e, na verdade, até junho desse ano, muitas discussões a esse respeito vão continuar a surgir. Francisco Eduardo, passo a bola para você. Vamos mudar de assunto agora, né, Margarida? Vamos. Outro tema quente aqui no debate dessa semana foi a questão da moeda comum Brasil-Argentina, né? Que veio à baila principalmente a partir da visita do presidente Lula à Argentina, onde foi colocada essa questão. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer sobre isso é sobre o processo decisório, que em termos de agenda até, né, que me parece bastante preocupante. Quer dizer, esse processo em que você lança uma ideia
e uma ideia num encontro de presidentes, não é em qualquer foro, né? Lança uma ideia sem que tenha havido estudos prévios em nível técnico que embasassem a proposta, né? Quer dizer, não se tem notícia desses estudos, né? E daí o caos que se seguiu ao anúncio da ideia, né? Primeiramente, o ministro da Argentina, da Economia da Argentina, o Sérgio Massa, deu uma entrevista ao jornal Financial Times, dizendo que se tratava de uma proposta de criação de uma moeda comum, a exemplo do euro, né? É, é, e essa entrevista, né, de um ministro, obviamente, que aí tem um peso muito grande, a palavra do ministro, gerou todo um alvoroço, né, em torno da ideia, porque pareceu bastante uma ideia fora do lugar, né? É, de fato, quer dizer, a criação de uma moeda comum é algo tão distante da realidade atual que não deveria nem ser mencionada. É, Brasil e Argentina não cumprem minimamente os requisitos de convergência macroeconômica, né? Desde as instituições, que são completamente diferentes, nós temos aqui um sistema de meta de inflação com Banco Central independente, etc., não tem nada a ver com a realidade institucional argentina, até regras monetárias, fiscais, regras cambiais. A Argentina tem um sistema de múltiplas taxas de câmbio, né? É, 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 Níveis de inflação completamente díspares. A Margarida falando agora há pouco, né? A inflação brasileira fechou em 5,8%, a inflação argentina fechou o ano em quase 100%. Tudo isso torna, quer dizer, a gente está muito longe de um processo de convergência macroeconômica, que é o pré-requisito para você começar a Francisco, posso fazer um adendo? falar de Quantos moeda única. anos o euro levou para ser implementado? Não, levou décadas, e ainda assim partindo de situações muito mais homogêneas. Mesmo os países da periferia do euro, que, por exemplo, tinham uma inflação mais alta do que a alemã, tinham taxas de juros diferentes, níveis de dívida pública mais altos, mas não era um nível de disparidade tão grande quanto o que a gente vê entre Brasil e Argentina, né? Então, tudo isso já torna essa ideia uma ideia que nem deveria ser colocada. Mas depois houve uma correção da informação, numa nota dos ministros e presidentes, colocando que não, que se trata fundamentalmente de uma proposta, por enquanto, pelo menos. Eu estou falando por enquanto porque o ministro Massa depois disse, não, mas isso é o primeiro passo para chegar lá na moeda comum. Mas, enfim, por enquanto, pelo menos, seria uma ideia de uma moeda apenas para transações internacionais entre os países da região, né? Preservando-se as moedas locais, né? As moedas nacionais de cada país, né? O que a gente é levado a pensar a partir disso aí é o seguinte: é que, na verdade, já existe. Quer dizer, isso aí, a coisa foi colocada como se não existisse nada, como se nada tivesse sido feito até aqui. E, na verdade, já existe um sistema de pagamentos em moeda local, tanto pagamentos de exportação, importação e até de serviços, etc., em moeda local, tanto entre Brasil e Argentina, como também entre Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai. É claro que esse sistema pode ser aperfeiçoado, melhorado, criando facilidades para o seu uso, etc., mas ele já existe, a gente não está partindo do nada. E o mínimo que a gente esperaria é que o Banco Central, que tem, ou os bancos centrais, na verdade, dos dois países que têm
operado esse sistema já, no caso da Argentina, há 14 anos, desde 2008, tivessem, então, essas propostas de aperfeiçoamento. Mas isso não foi apresentado, né? O que gera, então, muita confusão, né? É, o que a gente, quer dizer, uma das questões que foi levantada, inclusive, como uma justificativa, pelo menos da parte brasileira, né, para essa proposta, né? Quer dizer, além da questão mais geral, não vamos depender do dólar para as transações internacionais, vamos usar uma moeda nossa para as transações internacionais. Além desse tipo de afirmação, uma justificativa é que a China estaria ocupando o lugar do Brasil no mercado argentino. O que me parece uma ideia muito estranha, já que, como justificativa, uma base muito estranha, né, para isso aí, já que a China não tem uma moeda comum com a Argentina. Ela não precisou disso para ganhar o espaço dela no mercado argentino, né? Ela deu crédito, claro. O Brasil também pode dar crédito e não precisa dessa moeda comum para dar crédito aos exportadores para o mercado argentino, né? Na verdade, e aí olhando para o lado argentino, o que me parece que a dificuldade talvez maior é o fato de que a Argentina hoje, quer dizer, tem uma política, não é uma escassez de dólar, é um problema da política econômica argentina, que tem levado a problemas de balanço de pagamentos que independem do fato de ser o dólar a moeda utilizada, né? É um excesso um déficit recorrente e uma política econômica que gera uma incerteza que afugenta capitais da Argentina, inclusive política fiscal, política em relação à dívida externa, etc. Eu acho que esse é o problema da Argentina, que está levando, inclusive, à suspensão de pagamentos, à suspensão a restrições a importações, etc. E a questão não é você criar uma moeda para resolver isso. A questão é você criar políticas econômicas mais sólidas, né, que permitiriam, então, você impulsionar, a partir de uma situação macroeconômica mais sólida, impulsionar as transações entre os países. Inclusive, aí o crédito do Brasil ao comércio da Argentina se justificaria totalmente, né? Então, um ponto que eu colocaria sobre esse debate é só acho que enquanto um debate sobre uma moeda comum, a exemplo do euro, é uma ideia totalmente fora do lugar, fora de época de lugar. Quanto uma proposta para uma moeda comum, uma moeda para as transações regionais, eu acho que isso aí tem que ser bem mais desenvolvido, né? Mas pode ser uma coisa interessante, mas não como uma tábua de salvação para problemas que têm outras raízes que não essa, tá? Então, é basicamente isso aí. Eu não sei se Margarida ou Gabriel tem algo a acrescentar. Não, talvez para o nosso ouvinte, Francisco, seria interessante falar um pouquinho sobre como seria esse sistema de compensação, que por trás dessa ideia, como você estava me explicando antes da gente fazer a gravação, existe aí, por suposto, um sistema de compensação entre bancos centrais, porque eu acho que você poderia explicar melhor do que eu, para a gente entender aí
esse mecanismo de troca de moedas. Os bancos centrais garantiriam as transações, mas tem gente, Banco Central devendo ao outro Banco Central, né? Tem um Banco Central É um credor e um Banco problema. Central devedor. No sistema de pagamentos em moeda local, o importador argentino paga em pesos e o exportador argentino recebe em peso. E, por outro lado, o exportador brasileiro recebe em reais, o importador brasileiro paga em reais, através dos seus bancos, seus sistemas bancários, que, por sua vez, têm suas contas no Banco Central e esse câmbio, então, é feito com o Banco Central. Os bancos centrais acumulam, né? No caso do Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil acumula pesos, créditos em pesos, o Banco Central da Argentina, créditos em reais, e de tempos em tempos, acho que é um mês atualmente, essa compensação, se faz a compensação, a troca. Se eu estou com excesso de pesos em relação pela cotação, né, do dia, digamos assim, se você está com excesso de. Quem está com excesso de crédito em relação ao outro faz o pagamento, né? Então, esse tipo de coisa também, quer dizer, esse tipo de. E, eventualmente, um pode ficar com créditos em relação ao outro, mas aí seria um país ou um banco central de um dos países dando crédito ao banco central do outro país. Se a compensação não for mensal, for anual, um banco central certamente vai estar dando crédito ao outro, né? É, com a, com a moeda, você substituindo esse sistema de pagamentos em moeda local por a criação de uma moeda que deveria ser alocada em determinados montantes aos dois países, né? Aí o sistema seria um pouquinho diferente, né? Aí teria que se discutir toda essa questão da alocação dessa moeda, mas de toda forma, você também teria essa questão de alguém, né, um país, está dando créditos ao outro país, o país que estivesse acumulando mais desta moeda estaria dando crédito ao outro país que estaria desacumulando ou se desfazendo dessa moeda comum, que deveria ter uma cotação em relação às moedas de cada país. Mas aqui eu já estou aqui, aqui elucubrando sobre como seria esse sistema, inclusive pensando já a partir, fazendo aqui uma analogia com o SDR do FMI, etc. Mas, na verdade, o que está faltando, o que faltou flagrantemente foi a explicitação do que seria essa moeda para o intercâmbio regional, né? Então, da mesma maneira que eu estou aqui tentando imaginar o que ela seria com base em outras experiências, outros terão outras visões, exatamente porque não foi colocada essa proposta, né? Isso aí teria que ter esse documento ou esses documentos técnicos, né? Eu acho, para não gerar a confusão que gerou. Bem, então, abordados esses dois temas importantíssimos no debate econômico ao longo dessa semana, nós finalizamos mais esse episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na terça-feira da semana que vem. Até lá!